Olá, olá, moçada. Vamos fazer uma breve revisão aqui daquelas aulas que a gente já teve. Basicamente aqui eu vou deixar para vocês o conteúdo gravado, né, do que a gente discutiu em relação ao sistema de produção de bovinos. Desconsidere aí cachorro latino e tudo mais, né? Nós estamos gravando em casa aqui, então tem alguns ruídos de fundo aí que não estão muito no nosso controle. Bom, mas vamos lá. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula a gente dividiu, né, basicamente o sistema de produção de bovinos, e aqui a gente vai focar um pouco mais em bovinos de leite, embora alguns conceitos que a gente vai falar aqui se aplicam também para corte. Bom, basicamente, gente, quando a gente fala de um sistema de produção, num contexto da zootecnia, né, num contexto zootécnico, a gente está querendo chamar atenção em relação principalmente ao manejo de grupos, principalmente ao manejo de lotes, no intuito, vamos dizer assim, de dar uma visão mais holística do sistema, tá? Então, a ideia é a gente pegar algo, né, a gente sair, às vezes, do indivíduo, a gente sair, às vezes, do mecanismo específico lá dentro do indivíduo e vir dando um zoom out ali daquela situação até a gente sair do indivíduo como um todo, sair do rebanho e conseguir enxergar a fazenda de uma forma mais geral, tá? Obviamente que quando a gente vai entrando, né, aprofundando e trabalhando com sistemas mais complexos, vamos dizer assim, a gente sai da fazenda como um todo, entra no rebanho, entra no indivíduo e aí a gente vê toda essa parte, né, que vocês estão aprendendo aí em várias disciplinas do ciclo básico. Então, tem os processos da fisiologia, da bioquímica e assim por diante. Mas a ideia aqui é a gente ter uma visão mais ampla de estudo e como que isso se organiza, tá? Como que é a estrutura disso dentro de um sistema. Bom, quando a gente pensa numa fazenda, e aí nós estamos trazendo aqui bem o lado produtivo da coisa, a gente está falando basicamente de etapas dentro do sistema de produção, tá? Do ponto de vista não só didático, mas do ponto de vista prático, né, na fazenda, para que a gente consiga separar bem os processos dentro de uma fazenda, a gente precisa separar os ciclos produtivos, vamos dizer assim, em etapas. A gente já comentou na sala que a gente tem uma primeira etapa, vamos dizer assim, vamos pegar do início da vida de um bovino, vamos pegar uma bezerra, por exemplo, ela nasce dentro da fazenda, ela vai para onde? Ela vai para um bezerreiro. E aí a gente pode falar que o bezerreiro é o local que ela está, né? Mas qual fase que é essa? É a fase de cria, tá? Então, a gente começa a entender, né, como é que funciona, qual que é esse primeiro processo que vai estar dentro dessa estrutura organizacional. Bom, o que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente está olhando para uma etapa dessa produtiva, a gente está olhando para dentro de um processo dentro da fazenda, né? Ou a gente poderia chamar aqui de macro processo, vamos dizer assim, tá? Dentro desse macro processo, a gente vai ter um monte de, então vou botar aqui vários microprocessos, né? Ou processos que dependem de pessoas, dependem de uma série de fatores envolvidos. E quando a gente está fazendo essa primeira avaliação, né, de uma etapa mais macro, a gente precisa sempre, lembrem lá quando a gente comentou, e a gente chegou até a ter uma aula prática sobre isso, né? A gente precisa estar muito atento em conhecer qual que é a situação, né? Quando você chega numa fazenda, por exemplo, para dar essa visão mais produtiva, mais zootécnica, né, o que eu preciso de ter em mente? Como que eu faço um diagnóstico de situação bem feito? Então, quando eu estou olhando para uma fase de cria, quando eu estou olhando para um bezerreiro, eu preciso entender quais os fatores principais que serão avaliados dentro de um diagnóstico. E aí, moçada, isso aqui a gente poderia passar aí um semestre só falando disso, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui de alguns pilares, vamos dizer assim, que a gente precisa estar muito atento. Para que a gente tenha sucesso zootécnico e, consequentemente, a gente tenha sucesso financeiro dentro do sistema como um todo, a gente precisa de ter, a gente precisa atingir, vamos dizer assim, algumas metas, né? Alguns targets, vamos dizer assim, dentro dessas etapas. E aí, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é que em cada pilar desse que a gente vai elencar aqui, a gente tem metas a serem trabalhadas. Então, o primeiro pilar, talvez na fase de cria, que seja mais importante,
a gente pode colocar aqui cuidados com os neonatos. Então, a fase de cria, a gente pode talvez subdividir ela em bezerros recém-nascidos, né? Talvez aí até a primeira, segunda semana de vida. E a gente já teria bezerros, por exemplo, próximos do desmame, próximos da próxima etapa que a gente vai comentar. Mas esse cuidado com o neonato, ele tem alguns pontos importantes aqui, a gente até comentou isso na aula, né? Mas, basicamente, e aí são alguns exemplos, tá? A ideia aqui é a gente não entrar tanto na técnica, na execução da coisa, mas tentar entender um pouco dessa visão mais geral que a gente está querendo comentar. Então, quando eu estou falando de cuidados com neonatos, eu estou falando de processos, por exemplo, de cura de umbigo, estou falando de processos de colostragem e estou falando de processos, por exemplo, de desafio, vamos chamar aqui de desafio de ambiente, né? Que se a gente pegar esses 3 fatores aqui, talvez sejam aí talvez componham aí mais de 80% das causas de sucesso ou de insucesso nessa primeira fase aí, nesse início da vida da bezerra, tá? Por quê? Porque isso aqui está tá diretamente, né, ligado à capacidade desse indivíduo de lidar com os desafios que ele vai ter. Então lembrem, né, a gente vai ter vírus, vai ter bactéria, vai ter fungos, vai ter protozoários que vão, por exemplo, ser causadores de diarreia, vão ser, por exemplo, causadores de pneumonia, vão, de alguma forma, colonizar ali o umbigo desse animal logo após o nascimento, né? Ele vai ter contato ali no chão. Então, toda vez que a gente tem um desafio de ambiente, então esse bezerro está nascendo, né? Essa vaca está parindo num piquete mais sujo, ela está parindo no curral, por exemplo, num lugar que tem barra e etc., são fatores de risco que a gente vai ter, né, para o desenvolvimento ou não de doenças, de perda de saúde, vamos dizer assim. Quando a gente está olhando para o rebanho, a gente quer olhar muito esses indicadores de saúde, tá? Bom, além disso, o que mais que a gente pode definir metas, por exemplo, dentro desse processo aqui? Então, eu posso definir metas ou acompanhar, vamos dizer assim, né, gerar esses indicadores, gerar essa inteligência dentro da fazenda, que por exemplo, consumo de leite, é uma coisa que eu posso acompanhar. Consumo de concentrado é outra coisa que a gente pode acompanhar, outro indicador. Por quê, gente? Porque esses indicadores, eles estão diretamente relacionados ao desempenho zootécnico, né? E aí nós estamos falando aqui principalmente de quê? Ganho de peso, ganho médio diário. Lembra desse GMD aí que a gente comentou na aula? Esse ganho médio diário vai ser um dos indicadores talvez mais importantes dentro desse sistema, dentro dessa etapa, né, de produção. Por quê? Porque esse ganho médio diário, ele vai me falar muito sobre quando e em quais condições minhas bezerras estão chegando ou estão saindo da fase de cria, tá? Então, basicamente, são indicadores fundamentais aí que a gente vai ter. Poderia, por exemplo, elencar alguns outros indicadores sanitários mais específicos. Por exemplo, qual a minha taxa de casos ou taxa de novos casos de diarreia dentro desse bezerreiro, de doenças respiratórias dentro desse bezerreiro, de taxa, né, de umbigos mal curados ou taxa de inflamação de umbigos. Por que é importante a gente ter esse indicador, gente? Porque cada indicador desse está me falando um pouco sobre o meu processo, tá? Exemplo, se eu tenho muito bezerro com diarreia, e aí a gente vai aprender, né, a ler esses indicadores aqui, como eles sendo principalmente indicadores, vamos colocar aqui em cima, indicadores zootécnicos, que podem ser de rebanho ou individuais. Obviamente que a gente vai avaliar isso aqui sempre nos indivíduos, né? Nos bezerros. Mas, exemplo, você chega no bezerreiro e você tem lá
40% de taxa de inflamação de umbigo. Isso te sugere que talvez o seu processo de cura de umbigo pode não estar funcionando muito bem, tá? Então, talvez a gente precise rever o processo, às vezes precisa fazer uma reciclagem, por exemplo, com a turma do bezerreiro e assim por diante, né? Ou se eu chego lá e às vezes eu tenho, por exemplo, 2% de inflamação de umbigo, será que esse não foi um caso isolado, né? E aí é importante a gente avaliar isso dentro de um histórico, dentro de um período, né? E principalmente influências, exemplo, de verão e inverno, né? Qual o tipo de sistema que a gente está trabalhando? Se é um sistema de casinha ou um sistema de bezerreira argentino, eu tenho cobertura vegetal, não tenho, o número de bezerras para cada colaborador que está trabalhando ali. Então, tem N fatores que vão influenciar na qualidade, vamos dizer assim, na entrega desse resultado, tá? Mas é importante a gente ter esses indicadores aí e trabalhar bem com eles. Bom, por que a gente está comentando isso aqui? Porque em cada uma dessas fases, né, que a gente está comentando, então na cria e aí sucessivamente depois na recria, a gente vai ter os desafios próprios de cada etapa dessa, tá? Então, como a gente comentou, os desafios no bezerreiro, eles são muito intensos, vamos dizer assim, nessa questão mais sanitária. Então, a gente tem quase que praticamente todo bezerro vai ter um período aí de diarreia, às vezes um pouco mais curta, um pouco mais longa, um pouco mais intensa, um pouco menos intensa, tá? Mas a gente precisa lidar com isso, trabalhar isso de uma forma onde a gente tenha o mínimo de perda de saúde possível desses bezerros. A gente vai ter quadros aí de tristeza parasitária, por exemplo, principalmente trabalhando em bezerreiros tropicais, né? Em bezerreiros onde a gente tem cobertura vegetal, tem presença de carrapato. Isso também precisa, quanto mais cedo a gente conseguir identificar isso, que isso é um problema ou não na fazenda, e conseguir interferir, a gente tem uma taxa de sucesso maior, né? Então, basicamente, a gente precisa estar muito atento a esses indicadores. A gente não vai entrar aqui em cada um deles, mas é mais uma visão geral do que a gente precisa ficar ligado. A gente teve essa aula prática, né? A gente foi lá no bezerreiro, vocês avaliaram os bezerros, a gente teve uma discussão lá quase de 2 ou 3 horas, foram 2 horários de aula prática. Então, aqui é mais para a gente relembrar um pouquinho desse conceito, dessa cultura, né, de trabalhar os dados, de gerar dados para a fazenda, entender quem que está entregando aquilo ou não, né, trabalhar aí com uma gestão disso, gestão à vista de preferência, identificar quais são as metas para a gente poder fazer, para a gente poder definir, né, para cada um desses indicadores. Beleza? Depois que a gente tira, né, essas bezerras da cria, a gente vai entrar num outro macro processo ou numa outra etapa produtiva, que seria a recria, tá? Aqui no caso do gado de leite, a gente vai ter essa recria bem dividida, né? Uma etapa que a gente chama de pós-casinha, e aí é pós-casinha porque esse nome vem de bezerreiros do tipo casinha, mas é um nome comum, né, que se dá toda vez que essas bezerras são desmamadas, saem do bezerreiro, elas vão para a fase de pós-casinha, tá? Uma coisa importante disso aqui, gente, é que o maior desafio aqui é o seguinte: algumas mudanças gritantes, né, drásticas acontecem na vida de uma bezerra aqui. Então, ela sai de um ambiente individualizado, como deveria ser, na maioria das vezes não é, tá? Às vezes a gente tem contato, né, entre uma bezerra e outra, e vai para um ambiente em grupo, tá? Isso aqui, por si só, já gera um estresse, né? Essas interações sociais aí começam a acontecer. E não só o estresse da interação social, mas também começa a ter contato entre indivíduos diferentes que têm históricos sanitários diferentes, vamos dizer assim, né? Cada um foi exposto a um tipo de agente, reagiu bem ou não a um tipo de agente. E aí essa relação aqui ela é feita muito com, às vezes, um irmãozinho, né? Alguém talvez tenha um irmão mais novo aí, ou filho, e às vezes percebeu, por exemplo, que quando ele começa a ir para a escolinha, ele adoece, né? Ele começa a ter contato ali com outros tipos de agente e aquele desafio ali às vezes é muito grande para ele, então ele não consegue lidar com aquilo muito bem e ele adoece, tá? É normal a gente ter esse tipo de comportamento também nessa fase aí de pós-casinha, quando os bezerros saem dessa criação individualizada e vão para a criação em grupo, tá? Em fazendas grandes, onde acontece essa criação em grupo já, né, na fase de cria, então o aleitamento e tal acontece em grupo, isso acontece também quando esses lotes maiores são aglomerados, vamos dizer assim. Então, sempre quando a gente tem aglomeração de indivíduos, a gente aumenta, né, a população ali numa mesma área, a quantidade, né, de indivíduos, a gente vai ter esse desafio aumentado, tá? Uma outra coisa que acontece muito aqui é o próprio estresse
da desmama. Então, as mudanças de dieta, né, dieta líquida para dieta sólida, embora essa bezerra já estivesse comendo um pouco de concentrado, já estivesse comendo um pouco de dieta sólida, mas a grande mudança, né, para 100% de dieta sólida acontece aí nessa fase. E aí isso acontece também, principalmente se a desmama for abrupta, e aí tem várias implicações disso, né, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a ideia é que, para vocês ficarem presentes, né, que há um estresse nessa fase, tá? E esse estresse também contribui para essa diminuição de imunidade, né? Lembre que toda vez que a gente tem uma situação de estresse prolongada, fisiologicamente a gente acaba ficando um pouco mais predisposto à instalação de doenças, né, de patógenos oportunistas, principalmente, e aí a gente acaba tendo um desafio grande aqui nessa questão sanitária, tá? Uma das coisas que acontece muito frequentemente aqui os quadros de tristeza parasitária, né, vocês vão ver na disciplina aí de parasito, principalmente em função de quê? Aqui, janelas imunológicas e primeiros contatos com carrapatos. Aqui, moçada, a gente tem frequentemente o que a gente chama de complexo, tristeza, doença respiratória. Naturalmente, quando a gente tem um quadro de tristeza, e aí junto com a tristeza vem aumento de temperatura, desidratação, né, e normalmente junto com essa desidratação vem uma perda de capacidade de resposta, principalmente em relação ao sistema respiratório. Então é muito comum a gente ter um quadro de tristeza parasitária seguido de um quadro de doença respiratória, nessa fase de pós-casinha. Então é muito importante que a gente consiga, né, elencar aqui indicadores de monitoramento. Então, eu posso medir a temperatura dos animais. Via de regra, quando a gente tem esses quadros de tristeza muito frequentes, a gente vai ter bezerros com febre. Se a gente tiver uma prática aí de monitorar isso, a gente vai conseguir pegar esses quadros aí, talvez mais no início. É muito importante a gente entender como é que a doença funciona, né? Porque, via de regra, quando a gente vê o sinal clínico, a gente já passou daquele momento de tratar, né? Então, é um negócio que a gente chama de pico de parasitemia. Então, dificilmente quando a gente está vendo a doença clínica, quando a gente está vendo o animal com mucosas claras, amareladas e assim por diante, a gente não é tão eficiente mais essa resposta ao tratamento, né? Esse animal já passou o pico de parasitemia, ali a gente precisa de muito cuidado de enfermagem, hidratação e assim por diante. E alguns outros indicadores, né? Fazendas que conseguem fazer isso, medição de hematócrito ou volume globular. Então, como é uma doença que vai gerar um quadro de anemia nesses animais, a gente pode sim diagnosticar, né? Conseguir pegar essa queda, por exemplo, no volume globular, essa queda no hematócrito. Então, se a gente tem rotina, frequência de acompanhar, de monitorar isso, mas em fazendas grandes não tem como. Tem fazendas grandes que fazem com uma taxa de sucesso relativamente alta, tá? E que é um desafio grande, gente, mesmo fazendo esses monitoramentos. Imagina se não fosse. É mais ou menos a gente lidar com isso de uma forma meio no escuro, tá? Então a gente precisa de ter número, precisa de ter indicador para saber se a gente está conseguindo ou não, né, controlar e trazer isso para uma taxa desejável, tá? E aí ter mais assertividade nos tratamentos e nos protocolos. Beleza? Basicamente, o que a gente precisa ficar atento é isso. Nessa fase de recria em geral, o indicador zootécnico talvez que a gente mais vai preocupar aqui é o ganho médio diário. Por que é o ganho médio diário? Por que a gente está preocupado em ganho de peso desses animais? Porque isso aqui vai definir um monte de meta para a gente lá na frente. Então, vai definir o peso, a primeira inseminação, ou ao primeiro serviço, vamos botar aqui, né? Pode ser inseminação, pode ser monta, mas para as fêmeas, isso aqui vai definir qual vai ser o peso, e aí também tem uma relação próxima da idade, né? Que essa bezerra, que essa novilha vai ter ao primeiro serviço. Então, esse indicador aqui é fundamental por causa disso. É ele que vai falar para a gente com qual idade a gente vai emprenhar ou vai iniciar a reprodução. Essa fêmea vai iniciar na reprodução, tá? Vai continuar ajudando a gente para entender qual que vai ser o peso ao parto. Os erros aqui são muito comuns,
que às vezes tem um manejo nutricional relativamente ok, bom aqui, principalmente em relação, vamos passar aqui para baixo, principalmente em relação até esse peso ao primeiro serviço, né? Aqui às vezes a gente tem um manejo nutricional ok, só que aí depois que minha novilha emprenha, às vezes a gente relaxa. Então ela emprenha na idade barra peso ok, porém ela pode parir leve. E parir leve, gente, talvez seja uma das coisas que acontece dentro de uma fazenda de vaca leiteira, onde a gente não quer, né, numa unidade de produção de leite. Aqui tem uma regra que todo mundo usa, por exemplo, que eu preciso emprenhar minhas novilhas com 300 quilos, por exemplo. Tá? 300 quilos, vamos imaginar aqui uma população de vacas holandesas de 600 quilos de peso vivo. Esses 300 quilos representam 50% do peso adulto. Ok? Só que se eu tiver, por exemplo, vacas um pouco mais pesadas, vamos imaginar aí, é um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas acontece. Então, se eu tiver uma média de população de vacas de 650 quilos de peso vivo, ou de peso adulto, tá? 300 quilos representa quanto? $300 representa 46% do peso adulto. E aí, gente, quando a gente olha só para esse valor engessado, né, eu acabo correndo mais risco de emprenhar, talvez, minhas novilhas num momento em que elas talvez não estariam prontas, tá? Talvez não seria o melhor momento ainda. Então, ao invés da gente engessar num valor fixo, né, é sempre bom eu entender, trabalhar dentro dessa margem aqui dos 50%, de preferência mais próximo de 60% do peso adulto da população que deu origem às novilhas. Beleza? Porque isso aqui é extremamente importante. Toda vez que nossas novilhas parirem leves, elas vão, teoricamente, demorar, e na prática a gente vê isso se aplicando, né? Demorar mais tempo para poder atingir o seu pico de produção. É muito comum, às vezes, novilha parir leve, e aí a gente falar, né? Nossa, essa aí nunca vai virar vaca. Por quê? Primeiro, porque ela demora a atingir o pico de produção dela. E se ela ainda passar por algum desafio durante a vida produtiva, isso se complica ainda mais. Então é comum a gente ver, por exemplo, novilhas que pariram muito novas, muito leves, muito baixas, perder condição de disputar coxo. Muitas das vezes elas não adquirem, né, a capacidade produtiva de tipo mesmo, de conformação que elas poderiam. Então elas ficam aqueles animais um pouco menores dentro do lote e nas primeiras lactações, principalmente, a produção delas vai ser muito aquém do potencial. Então é comum, às vezes, elas nem ter a oportunidade de expressar o máximo produtivo delas, porque elas são descartadas aí logo nas primeiras lactações, tá? Justamente por um erro de manejo. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa questão aí do ganho de peso, né, e das metas. O que a gente quer em relação a essas nossas novilhas, em relação ao primeiro serviço e o peso ao parto. Então, o cuidado no manejo nutricional, ele é fundamental, porque é isso que vai definir se essa vaca vai ou não atingir essas metas aí do jeito que a gente quer, tá? Uma vez que essa vaca emprenhou, está ficando próximo ao parto, a gente tem uma outra etapa, né, um outro processo muito importante, que é o que a gente chama, né, de período pré-parto, e aí entrando aí dentro de um período de transição. Então, quando a gente entra nesse pré-parto e período de transição, teoricamente seria o período de maior desafio na vida de uma vaca. Esse período, pessoal, por definição, ele compõe 3 semanas antes do parto e 3 semanas após o parto. Bom, por que ele é importante? Porque aqui acontecem todas ou a grande maioria
das mudanças na vida da vaca. Vamos lá, essa vaca sai de um momento, né, de um estado gestante e não lactante, ou seja, ela está prenha e não está produzindo leite, tá? E de um dia para o outro ela passa para um estado lactante e não gestante, ou seja, ela pariu, ela está vazia de novo e começou a produzir leite, né? Na maioria das vezes, nos animais especializados, a gente tem um desafio grande, principalmente em relação à mobilização de minerais, a quantidade, né, de substrato que esse animal precisa para poder produzir leite. E aí coincide, gente, esse início de produção de leite, né? Eu acho que a gente chegou a desenhar essas curvas lá no quadro, lá na sala. Vou deixar um material aqui também para vocês consultarem. Mas esse aumento de produção de leite, ele vai coincidir com uma diminuição de consumo, tá? Então, nas primeiras 4 a 8 semanas aí, no pós-parto imediato, né? Primeiro mês e segundo mês de lactação, principalmente, a gente vai ter o que a gente chama de balanço energético negativo. Esse balanço energético negativo nada mais é do que a vaca não consegue consumir tudo que ela precisa para poder produzir leite. Então, ela não consegue fechar a exigência nutricional dela. Qual que é o primeiro recurso que ela vai usar ou que ela vai fazer para poder suprir essa demanda? Mobilizar a reserva corporal. Então, é comum que toda vaca no pós-parto imediato perca score de condição corporal. Então, aqui, a gente já começa a ter alguns indicadores importantes, além da produção de leite, que é o principal indicador de leite, a gente vai ter também esse indicador de score de condição corporal. Por quê? Simplesmente porque a gente já espera uma variação nesse indicador, tá? E por que avaliar isso é importante, essa variação? Porque isso vai me contar, é uma forma de eu monitorar diretamente, principalmente o manejo nutricional. É um reflexo do manejo nutricional e, além de ser um reflexo do meu manejo nutricional, o score de condição corporal vai me dar uma ideia da situação reprodutiva dessas vacas. A gente vai usar esse indicador para vários outros manejos, né? Nós vamos discutir isso aí bastante para frente, tá? Mas basta aqui vocês lembrarem que são fundamentais, principalmente nessa etapa aí de pós-parto imediato. Bom, o que mais que a gente precisa estar atento aqui? Além desses dois. Essa etapa, gente, é uma etapa onde a gente vai ter grandes desafios, principalmente para a glândula mamária, não que a gente não tenha em outras fases, tá? Mas aqui é uma fase de desafio, então a gente precisa ficar muito atento a essa questão de saúde de glândula mamária. Então, os cuidados gerais, né? Tem alguns programas aí que a gente chama, antigamente era um programa de 6 pontos de controle da mastite. Hoje a gente já tem aí mais programas com 9, 10 passos aí de controle da mastite. Então, isso vem sendo desenvolvido constantemente, vem sendo estudado constantemente. Tem grandes profissionais aí que trabalham só com saúde do leite, qualidade do leite, mas justamente pela importância que é essa saúde da glândula mamária. Só para vocês terem uma ideia, a saúde da glândula mamária é um dos 3 principais fatores de descarte involuntário em fazendas de leite. O que significa isso? O que significa descarte involuntário? Significa que eu precisei descartar uma vaca que eu não queria. Que eu não queria descartar. Tá? Por que eu precisei descartar ela? Porque, de alguma forma, ela deixou de ser interessante ela participar daquele sistema, ou ela teve um desafio tão tamanho que ela não conseguiu lidar com aquilo, e aí ela perde um pouco de função dentro do sistema. Né? É uma visão bem produtiva, mas é o que é. Outros indicadores que a gente pode ficar muito atento. Saúde dos cascos. Tá? Lembra que sem casco, uma vaca não come, não anda, não vai para a ordenha, não volta, não disputa coxo. Então, saúde dos cascos também é um dos 3 principais fatores de descarte involuntário em fazenda. Tá? E outros indicadores importantes aí, por exemplo, status reprodutivo das vacas, principalmente nessa fase aí,
né, de pós-parto. Depois a gente tem alguns momentos de involução uterina. Então, checar se essa vaca está tendo algum problema aí no pós-parto, de retenção de placenta, de infecção uterina. Esse útero tem que estar regredindo de uma forma dentro do esperado, né? É legal a gente fazer avaliações aí para saber como é que essas vacas estão evoluindo no útero. Tem um negócio que a gente chama de retorno da atividade ovariana. Então, essa vaca tem momentos, vocês vão ver isso com muita clareza na fisiologia, depois vamos voltar a discutir isso em bovinos de leite, mas essa vaca precisa de um momento ali que ela vai retornar, os eixos fisiológicos da reprodução precisam voltar a funcionar, tá? Então essa vaca precisa de ter um desbloqueio, vamos dizer assim, e o retorno da atividade ovariana. E esses problemas reprodutivos também são um dos 3 principais fatores de descarte involuntário, tá? E aí, moçada, junto com esses indicadores, a gente tem, né, obviamente, abraçando isso tudo aí, vamos dizer assim, o manejo nutricional como um alicerce para a saúde desses animais. Lembra que saúde entra pela boca. Então, todos esses fatores, eles estão relacionados a fatores ambientais? Sem dúvida. Eles estão relacionados à predisposição genética, às vezes, dos animais? Sem dúvida. Fatores ambientais como climáticos, né, estresse térmico e assim por diante? Muito relacionados. Mas lembrem que a nutrição, a comida que esses animais ingerem, né, os nutrientes que esses animais ingerem todos os dias, é um fator de meio que influencia diretamente na resposta de fenótipo. Lembra o seguinte, lá na genética, vocês não estudaram que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente? E hoje a gente já sabe que tem vários fenótipos, né, inclusive relacionados à saúde e doença, que são influenciados de fato por fatores de meio importantes. Qual é o fator de meio que a gente... exemplo, o clima, a gente tem é um fator de meio, mas ele varia. Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está do outro. A gente tem, obviamente, estações longas de calor, estações de frio e assim por diante. Mas o que está, às vezes, 2, 3 vezes por dia ou o dia inteiro, influenciando diretamente os animais? O alimento que esses animais ingerem, tá? Isso é um conceito que surgiu com humanos, né? Você já deve ter ouvido a frase aí, a gente é o que a gente come. Por quê? Porque a gente tem uma influência muito grande, né, de todo o nosso fenótipo, de tudo que a gente expressa, tem uma influência muito grande da alimentação. Então, o manejo nutricional, ele vem como um alicerce aí, abraçando toda essa questão da nossa vaca. Se a gente conseguir resolver o problema de alimentação, que na maioria das vezes é muito grave nas fazendas, não é grave no sentido que ele é ruim, ele é complexo, né? O manejo nutricional é um manejo mais complexo. Se a gente consegue, muitas vezes, trabalhar bem o manejo nutricional, todos esses outros manejos, eles vêm praticamente sendo ajustados. É mais fácil da gente ajustar eles, tá? Quando a gente tem um manejo nutricional ruim dentro da fazenda, por consequência, muitas vezes esses outros fatores aí acabam aparecendo com mais intensidade, tá? Obviamente que são todos importantes, né? Não tem uma escala de importância aqui. Eles se compõem e juntos eles fazem o sistema. A gente consegue melhorar um pouco em cada um e no final das contas o sistema fica sustentável, né? A gente não pode querer priorizar um ou outro e esquecer que o negócio funciona como um todo. A gente compartimentaliza muito isso para ficar didático, para ficar, né, separado isso dentro das disciplinas, dentro do curso, mas a gente tem que entender que a coisa acontece toda ao mesmo tempo, né? Uma coisa conjunta. Então, durante a lactação dessa vaca, a gente vai ter vários indicadores aí, vários fatores, vários dados, vários números que a gente pode acompanhar e nada mais se a gente for entender essa questão mais macro, né, que é a aplicação de ferramentas de gestão. Então, uma visão zootécnica do sistema, ela passa muito por isso, pela aplicação de ferramentas de gestão. A gente gosta muito de usar uma ferramenta que a gente chama de PDCA, né, que é uma etapa, ela é cíclica, e é uma etapa de planejamento, uma etapa de ação. Então, a gente coloca esse planejamento para rodar, tá? Esse D aqui vem do inglês. O C aqui vem de uma etapa de monitoramento. Esse C vem de cheque, de checagem, tá? E depois, por fim, a gente tem o A, que é ajuste, tá? Vem de action.
E o P aqui vem de plan. Então, é uma ferramenta bem simples, né? Ela é cíclica. E o que a gente faz, gente? Basicamente, a gente planeja. Então, como que a gente pode definir esse planejamento aqui? A gente começou a falar um pouco disso lá atrás. A gente faz um diagnóstico de situação. Define objetivos. Define metas. E aí lembra que aqui é importante a gente chamar a atenção que metas não significa o teto, tá, daquilo. Às vezes quando a gente coloca meta para alguma coisa e essa meta é batida, né, a equipe relaxa, fala assim, ah, beleza, batei uma meta, agora vamos ver o que acontece. Então a meta, ela não é o teto. A meta é apenas um norte, ela é um indicador. A partir daquilo ali, se a gente consegue atingir essas metas, a gente vai buscar melhoria contínua, tá? Uma vez definido isso aqui, a gente vai para definição dos processos que vão rodar, né? Isso é o que a gente faz na fazenda, tá? Pode ter outros negócios aí que aplicam o PDCA de outras formas, mas a gente pega essa inteligência, pega essa informação e transfere isso para a nossa realidade, né? Aí a gente treina as equipes, ou seja, a gente capacita as equipes, tá? E põe os processos para rodar. A gente coloca o negócio em jogo, vê se de fato vai funcionar, tá? Sempre elenca os indicadores chave daquele processo. Então, o que a gente vai monitorar, né? É importante que isso aqui não seja complexo demais, não seja cheio demais de informação, quanto o simples resolve muita coisa, tá? E quando necessário, a gente vai ajustar. Por que é quando necessário, gente? Porque na maioria das vezes, né, esse quando necessário é quando a gente não está atingindo as metas. E aí, o que a gente vai ajustar? A gente vai ajustar os processos. É muito comum, às vezes, a gente falar assim, ah, aquele cara não conseguiu fazer, ou então a equipe não está entregando. Mas antes de ajustar, antes de trocar a equipe, a gente precisa focar muito nisso aqui, ó, em ajustar os processos. Na maioria das fazendas, os processos são ruins, né? As pessoas, elas não querem fazer algo de ruim, ou elas não querem entregar algo que não é tão bom, tão legal, por querer, né? A gente acredita que todo mundo quer fazer o melhor que pode, mas na maioria das vezes o processo não é claro para essa pessoa. E aí a gente precisa reciclar, precisa às vezes rever o processo, né? E se ainda assim a coisa não está funcionando, talvez a gente precise rever as metas. Talvez essas metas não são atingíveis, né? E de fato elas não vão rodar na fazenda. Beleza? Então é muito importante a gente usar esse tipo de ferramenta, né? Tem várias outras aí que podem ser usadas também, não quer dizer que essa aqui é a melhor, verdade absoluta, nada disso. É só o que a gente faz, tá? E a gente tem uma certa taxa de sucesso aí quando a gente coloca isso aqui para rodar. O mais importante, moçada, é que vocês tenham essa visão mais clara. Obviamente que não dá para a gente abordar isso tudo aqui, né? Talvez tenha aí alguns minutos, 50 minutos, uma hora talvez de prosa aqui. Não dá para a gente falar tudo, mas eu queria que vocês revissem, né? E ficassem com isso fresco na cabeça. Daqui para frente a gente vai começar a entrar em outros tipos de sistema de produção. Vamos ter aí vários assuntos para a gente discutir ao longo da disciplina. E talvez esse vai ser a ideia central, né? A visão zootécnica que a gente quer passar para vocês, muito além de vocês conhecerem raças, de vocês conhecerem tipo, isso obviamente que é muito importante, né? Vocês vão ver isso também em outros momentos, mas a gente quer aqui dar essa visão zootécnica, essa visão mais produtiva dentro da veterinária, tá? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar na plataforma lá. A gente vai estar sempre à disposição aqui para poder contribuir. Um abraço, até a próxima aula.